Oi, crianças! Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o maior ser vivo do mundo, que era o fungo, os cogumelos de mel, que alcançava milhares e milhares de quilômetros. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre protozoários. Protozoários. Sim, tá ficando um pouco difícil, mas vamos lá. Os protozoários são seres microscópicos unicelulares, ou seja, são seres que nós só conseguimos ver através de um microscópio. E unicelular significa que eles possuem apenas uma única célula. Na maioria dos casos, não produzem seu próprio alimento, se alimentam-se de seres vivos ou de resto deles. Olha só. Ou seja, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, como algumas plantas. Algumas plantas, elas produzem o seu próprio alimento, porque o fruto cai na terra, aduba a terra, e aí ele pega a proteína da terra e se alimenta. Algumas plantas são assim. Mas aqui nós estamos falando de protozoários, e os protozoários se alimentam de seres vivos ou de resto deles. Eles têm diferentes estruturas de locomoção. O que é locomoção? A maneira como ele se locomove, a maneira como ele sai de um lugar para outro. E eles se locomovem como cílios, flagelos e projeções de corpo. O que é isso, professor? Do que a senhora está falando? Olha aqui. Nós estamos falando das estruturas de como alguns protozoários se locomovem. Olha aqui, nós temos 3 tipos de protozoários. Um é o paramécio, que é um protozoário de água doce que se locomove pelo batimento de cílios. Então, ele é mais conhecido como protozoários de cílios. Aqui nós temos o tripanossomo, que é um protozoário flagelado, que causa a doença de Chagas. Quem nunca ouviu falar da doença de Chagas, não é mesmo? Então, ele é mais conhecido como flagelo, protozoário flagelo. E aqui é a ameba, que é um protozoário de água doce que se desloca projetando parte das células. Olha só, vejam que no primeiro protozoário nós temos um protozoário que se refere a cílios. Por quê? Porque eles parecem com cílios, partes do corpo dele. Olha aqui nessa imagem que eu trouxe. Ó, ampliando. Aqui nas laterais, ó, parecem cílios. É através desses cílios que eles vão conseguir se movimentar. Aqui nós temos o flagelo. Observem que parece que ele tem um tipo de rabo. Olha aqui. Ó, ele está mostrando um rabo desse protozoário. Aqui na minha outra imagem, olha aqui. Parece um ratinho com seu rabozinho. É o flagelo que causa doenças de Chagas. E aqui por último nós temos a ameba, que vive na água doce. É por isso que temos que tomar cuidado com a água que nós bebemos. Olha aqui outra imagem que eu trouxe da ameba. A ameba, a amebazinha. Vejam que em toda a foto ela vai estar de uma postura diferente, porque o corpo dela vai mudando na maneira que ela quer se locomover. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas antes, olha só esta imagem aqui que eu vou já mostrar para vocês. Espera só um segundo. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é a forma como a ameba se locomove. Não sei se dá para vocês perceberem, ó. Ela vai se locomovendo, ela vai mudando o corpo, vai criando pés e vai se locomovendo. Então, se alguém perguntar como se locomove o protozoário se locomove projetando partes do seu corpo de maneira diferente. Olha aqui, nós temos aqui, ó, os cílios. Olha só, ele está usando os cílios dele para se locomover. Olha que interessante. Aqui é nas laterais. Interessantíssimo. E indo para cima, para baixo. E eles têm benefícios e malefícios, esses protozoários. Olha só aqui, na página 33. Aqui nós temos um cachorrozinho, e aqui tá mostrando que nesse cachorro tem um carrapato. E tá mostrando que nesse carrapato tem um tipo de protozoário. Esse tipo de protozoário, olha aqui apontando a seta para o protozoário, é um protozoário que causa doenças, como a babesiose,
Olha só, eu tenho uma imagem aqui. Olha só o que o carrapato é capaz de fazer por causa do protozoário. O problema não é somente o carrapato em si, crianças. Olhem o que ele faz com a orelha de um cachorro, na cabeça de um cavalo. Isso é uma das doenças que eles causam. Olha só, alguns protozoários podem causar doenças em plantas e animais. Então, eles causam esse tipo de problema em cachorro, problema em cavalo, problemas de diversas formas. Mas também eles causam benefícios. Que tipo são esses de benefícios, professora? Olha só, os protozoários se alimentam, aliás, alimentam-se principalmente de bactérias e fungos. E vocês sabem que algumas bactérias e alguns fungos são muito prejudiciais à nossa saúde. Eles acabam com nossas paredes, acabam com alguns alimentos. E isso pode nos causar mal, né? Pode causar mal à nossa saúde. Olha aqui, eu trouxe outra imagem aqui, que são dos ciliados, dos protozoários cílios, que possuem cílios. Olha só como eles se locomovem. Aqui eles estão se locomovendo bem mais rápido, certo? Aqui nós temos o flagelado, que não dá para ver muito bem, mas é aquele que tem um rabozinho. Ele se locomovendo, olha só. Tá vendo? E aqui nós temos a ameba, é aquela que vai mudando o seu corpo, vai protegendo o seu corpo, projetando o seu corpo da maneira que ela quer estar andando, né? Olha aqui, olha, se limita, vem aqui e vai andando. É igual aquelas gelatinazinhas. E por isso a aula de hoje é só. Vocês vão responder somente a segunda questão da aula de ciência. O que está perguntando? Observem as imagens abaixo e responda. A é o protozoário que tem cílios. A B é a ameba, né? Como nós podemos ver, ela de diversas formas aqui se locomove, vai criando perna, vai criando tudo. E aqui é o flagelado, aquele que parece que tem um rabinho, não é mesmo? Aí a letra A pergunta: qual dos protozoários acima se locomove pelo batimento de cílios? Ah, essa é fácil, não é? B. Como se locomove o protozoário da imagem B? Essa daqui que nós vimos a imagem e tal. Você pode estar lendo a legenda para descobrir como ela se locomove. E a C. Quantas células tem cada protozoário das imagens? Quantas células tem cada protozoário da imagem? Bom, a gente vai e pensa, cada protozoário tem quantas células? Basta olhar e ler o primeiro parágrafo de novo, que vai saber. Ah, cada protozoário só tem tanto de célula. E por aí vai, tá bom? Qualquer dúvida, basta mandar mensagem.